Bom dia a todos. Este é mais um momento feliz para todos nós, um momento da nossa reflexão, que acontece aos sábados de manhã, um momento em que nós temos oportunidade de pensarmos um pouco mais na nossa vida, buscando, como dissemos na prece, respostas interiores, em nossa intimidade, aconselhamentos, direções que nos ajudem aí a direcionar melhor a nossa vida. Sabemos todos que somos espíritos que estamos em aprendizado neste mundo, cada um com a sua problemática, cada um com a sua história espiritual, aproveitando deste mundo que ele tem de melhor, de oportunidades para o nosso crescimento. E para as nossas reflexões, nós estamos ainda acompanhando a obra Autodescobrimento, uma busca interior, da série psicológica, da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles. Esse trabalho que ela fez através do Divaldo Franco, objetivando nos ajudar justamente a encontrarmos esses caminhos através do autoentendimento, do entendimento de nós mesmos, Já que nós somos naturalmente, por um processo de defesa psicológica, tendenciosos e temos uma facilidade muito grande em procurar explicações em tudo que está fora de nós e até mesmo acharmos um monte de coisa a respeito dos outros, mas pouco sabemos de nós mesmos, Basta nós convivermos com alguém e nós já rapidamente estabelecemos um perfil de entendimento daquela pessoa e temos uma opinião que muitas vezes está muito distante da realidade. Aliás, na maioria das vezes, o que nós achamos não é nada daquilo, porque as impressões que nós captamos de alguém, daquela pessoa, ela é segundo a natureza emocional que possuímos, segundo a evolução, a compreensão que nós temos. E muitas vezes projetamos no outro as próprias fraquezas, ou nos identificamos com as fraquezas dos outros. Então, a Joana ajuda a gente a buscar esse autoentendimento, tanto que a obra chama Autodescobrimento, É uma necessidade da gente olhar um pouco para nós mesmos. Então, nós estamos acompanhando ainda o item Consciência e Sofrimento. Estávamos falando do sofrimento, a respeito de como ele se estrutura, e nós verificamos no encontro passado que o sofrimento se estrutura nos painéis da consciência, No Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos espíritos venerandos onde está escrita a lei de Deus, eles responderam categoricamente, de maneira muito resumida, na consciência. Então, se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, então os julgamentos, as determinações kármicas ou as necessidades expiatórias, as dificuldades todas, quando elas surgem, não são imposições de Deus. Elas são o quê? Julgamentos que o Espírito faz dentro de si mesmo, estabelecendo as próprias sentenças. Então, quando nós, desencarnados, fazemos a nossa avaliação espiritual, avaliação das nossas vidas, nós mesmos estabelecemos os rumos que nós queremos para as futuras vidas, para as futuras encarnações, de maneira a repararmos aquele mal que fizemos, a fazermos o aprendizado que a gente não fez, a repetirmos lições que nós abandonamos, para que a gente vá se melhorando e vá crescendo. E se nós somos acometidos, então, em determinados momentos da nossa vida, por uma dificuldade muito grande, nós não podemos dizer, como se dizia antigamente, que foi castigo de Deus, É castigo divino. Deus está me castigando por alguma coisa, ou por alguma coisa dessa vida ou de vidas passadas. Deus não castiga ninguém. Jesus falou que Deus é justo e bom. E a sua lei é perfeita. Quando nós transgredimos a lei, nós acabamos imersos numa sequência de causas e efeitos dentro daquela lei, que vai nos corrigindo. E nós mesmos, com raríssimas exceções, que são aqueles espíritos que não têm condição de escolher as próprias provas, e aí Deus faz isso de maneira determinada, compulsoriamente, mas do contrário, todos escolhemos. Há mais ou menos aquele tipo de vida que nós vamos ter, as necessidades que nós vamos passar, para que a gente possa crescer com elas. Porque elas têm a ver com o desnudar da consciência, ou seja, o espírito, quando desencarna, tem a sua consciência desnudada, e ali dentro ele vê todo o seu processo de vida, e o que fez, o que foi bom, o que não foi. Então o sofrimento nasce onde? Dentro da nossa própria consciência. As raízes estão dentro do campo consciencial da própria criatura, Ele não vem de fora, não é imposição divina, não é castigo, é simplesmente um processo automático e contínuo
de convites que a consciência faz para o espírito para poder retomar a sua caminhada, a sua felicidade. Seguindo aqui o que a Joana estava dizendo, então, estamos falando que quando a culpa se instala, ou seja, quando o espírito, ao invés de fazer o arrependimento, ele estabelece a culpa como um parâmetro, ele então acaba encontrando problemas muito sérios. No livro Céu e Inferno, nós encontramos lá que o primeiro passo para o restabelecimento do equilíbrio para todos nós, ou para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, é o arrependimento, e não a culpa. O arrependimento não é um processo para a gente estabelecer, sou culpado. Não é isso. É para a gente reconhecer o engano, reconhecer que aquela atitude que nós tomamos está errada, que aquela ação que nós fizemos não é boa. Mas só o reconhecimento também não leva a gente a lugar nenhum. Então, vem o segundo ponto, a expiação. Muitas vezes o espírito, então, tem que passar por dificuldades, tem que experimentar, através de provas, de expiações, as dificuldades para que ele possa compreender que aquela atitude não é boa, não é algo que se faça. Depois vem a reparação, que é quando ele faz, então, a devolução em amor, nos campos onde ele semeou a própria dor, né? Mas o arrependimento é o primeiro processo. E o arrependimento não quer dizer estabelecer uma sentença, sou culpado, porque isso não adianta. A consciência de culpa, simplesmente, ela traz efeitos colaterais gravíssimos. Nós temos na humanidade uma epidemia que graça no planeta inteiro chamada depressão. Alguém aqui nunca ouviu falar em depressão? Não só ouvimos falar, como muitos já experimentaram o processo depressivo. Muitos já experimentamos o processo depressivo. Porque o que é o processo depressivo? Estou aqui falando de maneira resumida, tem muitas, né? Nossa, tem um carro aqui que está complicado, que é no meu olho aqui também, né? Então, o processo depressivo, né? O Nilton, desce um pouco, por favor, aqui, só até a altura dos meus olhos aqui, aí, tá bom, pronto, obrigado. Então, ou seja, o processo depressivo, ele, a princípio, ele é o quê? A culpa instalada nos alicerces do inconsciente, quando a alma, então, ao invés de buscar soluções para a sua problemática, para os seus enganos, resolveu apenas sentenciar-se como culpada. Sou culpado, preciso sofrer, tenho que ficar aqui. Então, elas se expressam depois nos comportamentos depressivos nas próximas vidas, naquela vida ou em outra vida, né? Diferente daquele que engana-se, erra, reconhece o engano, fala, não, tudo bem, vou reparar, vou melhorar, sou imperfeito, o que eu fiz não está certo, mas eu não vou me propor não fazer mais, e se possível vou reparar o que eu fiz, vou crescer, vou caminhar, porque o Criador não quer destruir a sua criatura, né? Deus não quer jamais castigar a gente, destruir a gente. A função da vida é nos educar. Cada dia é um processo educacional. Nós estamos na escola, numa escola da vida, onde cada atitude, cada pensamento e cada sentimento é um processo de constante avaliação de quem somos. E aos poucos a gente vai se melhorando, aprendendo a viver, né? Aprendendo a viver com os nossos irmãos, aprendendo a viver conosco mesmo, convivendo, né? Nós temos condições de sermos desafiados em muitos campos. Se nós vivêssemos isolados, não aprenderíamos nada. Convivendo, nós aprendemos. Porque é o outro que diz quem a gente é, quando a gente começa a conviver. A gente descobre se a gente é orgulhoso, se a gente é vaidoso, se a gente é prepotente, se a gente é isso. A gente vai descobrindo quando vai convivendo. As dificuldades, os problemas do relacionamento humano vão informando para a gente quem a gente é e o que a gente precisa fazer para melhorar. Agora, o problema é quando a gente identifica e diz a seguinte frase: eu sou assim mesmo, quem quiser que me aceite assim. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Pessoas às vezes extremamente grossa, tem um comportamento equivocado e a pessoa é identificada, ela fala assim, eu sou assim mesmo. Quem quiser que me aceite assim. Antigamente, hoje já é muito mais raro isso, porque as pessoas hoje têm mais personalidade e a coisa fica mais difícil. Nas famílias antigas, geralmente o pai de família, né? Muitos deles eram extremamente déspotas. Ele falava, ele mandava, ele determinava e acabou. Não tinha negociação, não tinha conversa, e muitas vezes era uma autoridade tirana. Era uma autoridade dura, de maneira profundamente equivocada. Mas ele que mandava e acabou. Ninguém podia discutir, né?
Agora, quando nós falamos assim, eu sou assim mesmo, quem quiser que me aceite assim, nós estamos simplesmente nos condenando a permanecer como somos. Só que os outros podem nos aceitar como somos, mas quem não nos aceita como somos, somos nós mesmos. Porque a consciência grita, chega um momento em que ela fala, muda, você está errado. E quando ela diz que nós estamos errados, o bicho pega. Quando os outros falam, não tem problema. Quando ele fala, você está errado, você é isso, você é aquilo, a gente ignora. Problema seu, se quiser me aceita assim, se vocês quiserem conviver comigo assim, vocês convivem, se vocês não quiserem, problema de vocês. Quando os outros falam, não há problema nenhum, mas quando a consciência grita, aí o espírito, aí é a hora perigosa, porque é a hora que ele pode mergulhar num poço escuro e sombrio, onde ele se refugia, que o Jung chamava de as sombras, A gente mergulha nas sombras da nossa imperfeição e fica ali. E passamos a vegetar dentro de nós mesmos, sem ter vida propriamente. E aí vem a sentença, culpado. Lembra do André Luiz, quando ele mergulhou nas sombras depois do desencarne? Ele escutava as vozes, suicida, 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 mas eu não me matei. Porque ele não queria fazer o reconhecimento da sua vida e verificar o que é que ele fez para desencarnar antes da hora. Ele havia cometido suicídio, sim. Não foi o suicídio direto, ele não se matou, não pegou uma arma e atirou contra si mesmo. Mas o tipo de vida que ele levou, a forma como ele viveu, a bebida e outros comportamentos desregrados levaram ele à doença que o matou. Aquela doença, possivelmente, não estava programada para ele. Ou se estava, pelo menos não naquele momento. Não estava programada para ele. Mas a doença veio em função do tipo de vida que ele estava levando. Então, era suicida. Mas e para admitir isso? É mais fácil mergulhar onde? Onde ele mergulhou? Nas sombras. No mundo espiritual, simbolicamente, numa região onde ele estava junto com aqueles outros que tinham também as mesmas sombras que eles, que os católicos, os protestantes chamam de inferno. Na verdade, esse inferno está onde? Dentro de nós. Jesus não falou que o reino dos céus está dentro da gente? Mas o inferno também. Ou seja, não tem inferno, não tem um diabo que fica espetando, cutucando a gente com um tridente. Mas tem uma coisa muito pior. Tem um negócio chamado consciência. É muito pior que o diabo, espetando a gente, queimando, cozinhando no caldeirão, Então o André Luiz foi para onde? Foi para o inferno que estava dentro dele. Um exemplo disso aparece bem no filme, para a gente ter uma ideia. Quando ele entra, ele volta depois, vai lá à casa visitar a família, e depois ele vê lá o marido, a mulher casada com outra pessoa, tinha passado muito tempo, e aquilo transtornou ele. Porque a gente sempre acha que as pessoas são propriedade nossa, A gente acha que é dono das pessoas. A mulher dele não poderia ter refeito a vida, Então, ele viu os filhos que já não lembravam mais dele, e aquilo tudo foi mexendo com o coração dele. Foi levando ele de volta para onde? Para o inferno de onde ele tinha saído já. Quando ele sai da casa, ele sai onde? No umbral, dentro da escuridão de novo. Dentro daquele processo terrível que o acicatou durante muitos anos. E provavelmente, depois o filme não mostra a sequência, já mostra ele num outro lugar, Mas ele provavelmente retomou de novo. Opa, isso aqui é meu passado. E voltou para a luz que ele estava tentando vivenciar e a luz que ele estava fazendo em si mesmo, Então é muito importante que a gente se lembre isso. Porque aceitar-nos como somos, os outros podem fazer isso. Mas quem não nos aceita como somos nós mesmos. O campo consciencial, ou seja, a nossa consciência, ela é um regulador que ajuda a gente, porque ali estão as leis de Deus. Para onde nós devemos seguir, como nós devemos caminhar. E a consciência nos avisa constantemente. Para fazer o quê? Para minimizar o sofrimento, evitar o sofrimento. Algum nível de sofrimento nós vamos ter, porque nós somos imperfeitos. E a própria imperfeição nos expõe a sofrimentos. Primeiro físicos, porque nós estamos evoluindo, então o nosso corpo não é perfeito. Ele pode adoecer, nós podemos ter problemas que não são kármicos, problemas que são realmente do próprio corpo, que vai, os anos vão desgastando, as doenças naturais vão aparecendo, então existem sofrimentos naturais. Agora, os sofrimentos morais, eles são terríveis, porque os sofrimentos morais, eles advêm das nossas ações. O sofrimento moral, ele nasce onde? Nasce nas nossas ações. E a consciência é esse regulador. Então, tudo está sediado.
E se os outros compreendem a gente como somos, nós não nos aceitamos como somos a nível de consciência. Para nós, a consciência quer a nossa melhoria, nós queremos melhorar, precisamos melhorar, mas a princípio a gente não entende isso, né? E começa o processo da transferência das responsabilidades, que no fundo acabam não funcionando. E aí vem então, produto das experiências mal sucedidas do passado, de outras vidas, não enfrentadas, transferidas. Eu posso transferir a responsabilidade do que eu fiz para quem quiser, para quem eu quiser. Só que não ficou transferida. Continua, o efeito continua em mim. Essas pendências, isso que não foi resolvido, o que acontece? Numa próxima encarnação eu tenho uma propensão muito grande a ter problemas emocionais graves, gravíssimos. Depressões, fobias, síndromes de toda a ordem. Que é, na verdade, a culpa instalada nos alicerces da inconsciência. Onde de lá flui toda a lembrança do mal que a gente produziu e não quis melhorar, não quis resolver, não quis fazer. Por isso é que é importante que nós, a cada dia da nossa vida, a gente vá avaliando a nossa caminhada. Avaliando para verificar os enganos e os acertos. E aquilo que precisar ser corrigido, que a gente vai conseguindo corrigir. Né? Eu repeti na aula passada e vou falar novamente o pensamento do Emmanuel. Corrige hoje os erros tidos como pequeninos, para que amanhã você não aceite os grandes como pequenos. Então, se eu não corrijo agora o que eu acho que é pequeno, que é aquilo que não tem valor nenhum, eu vou deixando passar, no futuro eu posso estar fazendo coisas terríveis e achando aquilo perfeitamente normal. É como se a pessoa se acostumasse com aquilo. Né? É aquele que nunca admitiu fazer uma coisa, faz uma vez, depois faz outra vez um pouquinho mais ampliado e vai aumentando, até perder o controle de si mesmo. Né? Há uns anos atrás eu atendi um jovem mesmo, e ele, chorando, ele falou assim: me ajuda a sair da droga. Eu falei: me ajuda a sair da droga, eu estou prejudicando minha família, estou prejudicando a minha vida. Eu falei: como é que você entrou? Ele: como todo mundo, como todo cabeça dura do adolescente, eu entrei para provar para todo mundo que eu tinha controle de mim mesmo. Usei e falei: eu paro quando eu quiser. Só que a hora que eu usei a primeira vez, eu resolvi depois usar uma segunda. E fui aumentando. Com os anos eu fui aumentando a dose, né, desse uso e também o tipo de droga. Hoje eu estou completamente mergulhado. E não tenho controle de mim mesmo mais. E eu preciso de ajuda. Então é isso que o Emmanuel fala. Corrija os erros hoje tidos como pequeninos. Ou seja, não experimente. Eu sempre brinco com a mocidade, né? Eu falo assim, ninguém precisa experimentar droga para saber como é que é. Todas as instituições sociais avisam que a droga é perniciosa e que depois de utilizá-la, você não sabe se você vai conseguir mais parar. Por quê? Primeiro porque nós resgatamos da nossa personalidade adormecida traços negativos que vão novamente acordar e a gente não sabe mais se consegue fazê-los adormecer. Deus, na sua bondade, estrategicamente, deixou nos porões do inconsciente, muito bem acomodado, aquelas situações que hoje poderiam fazer-nos perder. E colocou-nos em ambientes na existência de maneira que nós não tivéssemos muito contato com algumas coisas, para que a gente pudesse melhorar nosso entendimento, nosso crescimento. Quando a gente voluntariamente contraria isso e faz aquilo que não deve, nós então quebramos essa proteção e resgatamos o homem velho que está dentro de nós, vicioso, cheio de problemas, que vai novamente repetir os mesmos processos anteriores. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Eu sempre brinco com a mocidade, falo: olha, se vocês acham que devem experimentar tudo, por que vocês não pegam um manjar, um pudim, aquele pudim de leite condensado, que acho que pelo menos a maioria gosta, né? Todo mundo agora encheu a boca d'água, né? Aí você compra um pacotinho de soda cáustica, aquelas das escamas bem maiores, e coloca sobre o pudim. É bonito, fica bonito. Olha, decora o pudim com escamas de soda cáustica. É uma beleza, muito bonito. Não vai fazer não, hein, pelo amor de Deus. Isso é só para a gente exemplificar. Então, eu falei: depois vocês comem. Não, tio, não pode. Eu falei: não pode por quê? Não, queima tudo a boca, morre. Eu falei: mas você já testou? Você já comeu soda cáustica? Eu não. Então como é que você sabe que queima a boca?
É porque está escrito lá no saquinho que não pode, que queima, que faz mal, que morre. Então a droga também. O cigarro, se você lê o que está escrito atrás do cigarro, só por aquela advertência do maço do cigarro, é o suficiente para a gente não usar aquela porcaria. E o que a gente faz? Usa. Tem gente que fuma lendo. Tem uma caveirinha desenhada, isso mata, isso dá câncer, isso derrete, isso faz aquilo. A pessoa vai lendo como quem lesse um conto de fada. E vai, né? Abaforada e lê. E, abaforada e lê. Não é assim que faz? Então, a droga também. Tem pesquisas, tem publicações, tem seminários, tem tudo que nós podemos imaginar já foi feito no mundo todo avisando que a droga é perniciosa, que ela destrói a vida da gente. É um caminho, é um beco sem saída, é um caminho sem volta. Precisa experimentar para saber que não presta? Então experimenta só da cáustica. Ah não, tio, aí não pode. Então, você precisa tomar um copo de bebida para provar com seus amigos que você é macho, que você é mulher, que você não é o filhinho da mamãe, não é a menininha da mamãe? Seus amigos vão falar isso de você, vão te desafiar. Mas você é o quê? O que você é? Um ser eterno, dono da sua vontade, que não é nada do que os outros pensam e nem aquilo que você pensa você não é. Porque nós não temos consciência absoluta de quem somos. Mas nós somos um ser humano, filho de Deus, que devemos cuidar de nós mesmos, preservar a nossa vida e evitar tudo aquilo que nos expõe. Seja no campo físico ou moral. Tudo aquilo que nos expõe nos destrói. E se a gente fizer qualquer coisa para provar alguma coisa para os outros, azar de quem? O nosso. Porque os outros vão continuar sendo o que eles são. E você pode virar do avesso, que você não vai convencer uma pessoa de uma opinião que ela tenha a seu respeito. Se uma pessoa acha alguma coisa a seu respeito, isso é um direito dela. O Chico falava, eu tenho que dar aos outros o direito de serem quem eles quiserem ser. Ou seja, de pensar, de falar, de agir como quiserem. Eu tenho que ser melhor. Eu não sou o que os outros acham que eu sou o que eu sou. E o que eu sou é que é importante para mim. Não é aquilo que os outros acham. Então você não tem que provar nada para ninguém. Tem que buscar em si mesmo ser melhor. Não é importante se os outros aprovam o teu trabalho, se acham que você é magnífico, se não acha, se acha que você é uma porcaria, se acha que você fez isso, se acha que você fez aquilo. Isso não é importante. Tem uma mensagem espiritual que diz assim, aqueles que falam de você hoje, amanhã te esquecerão e falarão de outros. E se você se importou com o que falam a teu respeito, você vai se destruir e não terá ganhado nada com isso. Não vamos provar nada para ninguém, porque essa não é a finalidade. A finalidade da vida é de sermos melhores. Eu tenho que ser melhor. Não importa o que os outros pensam, acham ou deixam de achar. Isso não me acrescenta nada, não muda nada em mim. Mas o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, isso muda em mim alguma coisa. Então isso a gente tem que buscar. Porque se nós não fizermos isso, o sofrimento como um agente saneador, como aquele ácido que limpa a superfície suja, corroída, ele vai se instalar na consciência. Olha o que a Joana fala, muito claramente. Ó. O sofrimento estrutura-se, portanto, nos painéis da consciência. Então ele vai se instalar, não tem alternativa. Como decorrência do mal que a gente produzir. Ele vai instalar ali, pedindo solução. Ele se enraiza, e enquanto a gente não arrancar aquilo, a custa muitas vezes de lágrimas, e suor e esforço, não vai sair dali. Por isso que a gente não deve, né, de maneira nenhuma, ceder aos impulsos negativos, que, sob qualquer aspecto, muito menos para atender os outros, para agradar as pessoas. Tem gente que fala assim, fale bem ou mal, mas fale de mim. Não é assim que se entende, né? O que os outros dizem não é importante, serve de parâmetros para a gente ir se avaliando. Mas, na verdade, o que nós somos é profundamente importante. O que eu faço é profundamente importante. O amor, então, a Joana diz que o amor é o antídoto eficaz para o sofrimento. Então, quando o espírito passa a amar-se e a amar o semelhante, ele começa, então, a erradicar definitivamente o sofrimento. O que é amar-se? Em primeiro plano, cuidar de si mesmo. Não proporcionar a si mesmo nada que possa moralmente, materialmente ou espiritualmente denegri-lo. Porque se eu fizer coisas que denigram a minha integridade, a minha autodignidade, eu vou sofrer com isso. Se eu falar mal, por exemplo, da vida dos outros, eu estou fazendo o quê? Eu estou me amando? Não.
Eu estou criando consequências graves para mim mesmo. Se eu me utilizar de vícios, eu estou me amando? Não. Estou criando consequências graves para mim mesmo. Se eu pensar mal dos outros, se eu tiver um pensamento pessimista, se eu achar que a vida é uma porcaria, que a vida é uma droga, esse pensamento vai me fazer bem? Não. Porque o que eu vou fazer? Quando eu tenho pensamentos ruins, eu vou criar na minha aura, na minha atmosfera psíquica, ou na túnica eletromagnética, como chama André Luiz, através do meu sentimento e do meu pensamento, irradiações que vão ser tóxicas, a semelhança de fumaça que vai ficar orbitando em torno da minha mente, do meu espírito, me fazendo mal. Eu sou obrigado a respirar aquele clima negativo que eu mesmo crio. Acho que todo mundo tem inveja de mim, minha vida não vai para frente, eu fico mal, não sei, parece que eu não consigo nem respirar direito. Pois é, meu filho, aí acha que é inveja dos outros. Acho que é olho gordo. Já ouviu falar isso? Por que olho gordo? Não podia ser olho magro? Tem que ser olho gordo, porque muita gente que inveja os outros é seco que nem um palito. Não é gordo não, porque a inveja seca também, a inveja... Não vão ter inveja para emagrecer não, hein? Pelo amor de Deus. Né? Mas muitas vezes o invejoso é seco, não tem nada de gordo. Né? Não é a inveja dos outros não. O mal que me atinge não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço. O mal que eu faço. Esse é o mal. Esse é o mal que me atinge. O mal que os outros me fazem não me atinge não. Pode, como diz Paulo, pode destruir o meu corpo, mas não vai alcançar minha alma. Não tentaram destruir Jesus? Botaram ele na cruz? Adiantou alguma coisa? Destruíram ele? Não. Fizeram mal a ele? Nenhum. Ele mesmo não valorizou a própria morte dele. Na cruz ele falou assim, não chorem por mim. Chore pelos seus filhos, pelas suas famílias, por você, olha, mulher, aí o seu filho, aí é a sua mãe. Eu falei, presta atenção em vocês, não se importe com isso aqui não. Porque não fizeram mal a ele, não conseguiram fazer mal para ele. Alguém destruir a vida física de alguém não quer dizer que você fez mal à pessoa. Pelo contrário, o espírito dela não foi atingido. Ele permaneceu vigoroso e forte, tanto que faz mais de 2000 anos que ele foi embora e ele está aqui, continua aqui, com todos nós, continua no meio de nós, ajudando a gente. A mensagem dele ajuda a gente a melhorar, a crescer, a se espiritualizar. Quando ele dividiu o pão e deu um pouco de vinho aos seus discípulos, ele disse assim, fazei isto em minha memória. As religiões entenderam, acrescentaram a palavra celebrai em minha memória. Não é isso que ele falou. Fazei isto, partam o pão de vocês, dividam o vosso alimento, mas também doem de vossas vidas, não só da vossa comida. O sangue, a representação, significa o quê? A vida. Viva a benefício do teu semelhante. Faça bem ao teu semelhante com a tua vida. Doe-se. Sangue, vida, como ser humano. É isso que ele quis dizer. E os discípulos, embora no momento grave, fugiram de medo por não compreenderem a situação, nem eles entendiam exatamente o que estava acontecendo, foram entender depois que ele voltou, depois que ele retornou, depois da morte, conversou com eles, aí caiu a ficha deles completamente. Aí eles entenderam. Falaram, bom. Aí deram a vida pelo Cristo, deram a vida pela mensagem. Né? Nós damos a vida pela nossa vida? Não damos. O que é dar a vida pela própria vida? É viver como se deve e não como se quer. Então nós temos que viver como se deve e não como se quer. Porque o que nós queremos está muito distante do que nós devemos. Querer, a gente quer muita coisa, mas o querer está muito longe do que a gente deve. Porque como espírito nós reencarnamos com um projeto de autorreconstrução. Não é para reconstruir os outros. Ah, eu nasci para salvar você, meu amor. Isso é terrível. Né? Que seria de você se não fosse eu? Ué, às vezes estaria até melhor. Não é isso que a gente faz? Eu vim porque eu sou o sentido da sua vida. Ah, se não fosse eu, hein? Ah, se não fosse eu. Pois é, meu filho. Essa é como diz o meu avô falava, essa é a lorota que nós contamos para os outros.
a pessoa estaria muito melhor, teria arrumado outra coisa por aí, teria conseguido fazer, às vezes, até coisa melhor, né? Então a gente se acha. Ninguém é o sentido da vida de ninguém, isso é uma conversa fiada nossa. A gente é o sentido da própria vida, nós viemos aqui por conta da nossa vida. Agora, não tem como fazer isso sozinho, porque nós temos pendências com as pessoas, temos débitos com a vida, temos que aprender muita coisa. Então, o seio supremo para isso é a família. Nós nascemos em um lar, porque o lar é a ligação suprema do espírito com as suas primeiras e maiores necessidades. Não existe outra maior. Depois do núcleo doméstico, do núcleo afetivo, do núcleo do lar, então a humanidade toda, que também é a nossa família, onde nós temos o dever de nos comportar dignamente. Eu não posso querer o bem só para o meu filho, para minha esposa, para o meu marido, para os meus netos, para os meus irmãos. Eu preciso querer o bem para toda a humanidade. Porque aquela senhorinha que passa do outro lado da rua com o leicinho na cabeça, tilintando de frio às vezes, e eu aqui muito bem acomodado e confortável na minha casa, pode ser minha mãe. E é minha mãe. A minha mãe não é só aquela que me deu a luz, que me gerou. A minha mãe também são todas as outras mães que muitas vezes vão para a cama sem ter o que comer. E quando não conseguem, muitas vezes vão entre lágrimas porque não conseguiram alimentar os seus filhos direito, dignamente, e sabem que eles estão com fome. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 200 mil pessoas, crianças, vão morrer esse ano ainda nos países pobres, nesses países onde tem a falta de alimento, por falta de comida. É a nossa família, são nossos irmãos. E qual é a preocupação que a gente tem com isso? Que sentimento nós temos em relação a isso? Quase nenhum. O que nós temos, me perdoem a palavra, mas é a frescura de ficarmos achando isso e aquilo, de ficarmos reclamando disso e daquilo, quando na verdade por aí há quem não tem nem o que comer. Pela dureza do coração dos homens, da humanidade, há países e há crianças, há pessoas que ainda não conseguem se alimentar, não conseguem se vestir, passam frio. Isso é inadmissível num mundo tão moderno e com tanta tecnologia que nós temos hoje, e o homem ainda é tão rasteiro, emocionalmente falando, tão rasteiro. E aí nós ficamos cheios de exigências, queremos saber por que eu sofro. Dá uma olhada para o mundo e nós vamos descobrir por que a gente sofre. Por que eu não sou ajustado emocionalmente? Olhe o mundo à sua volta e verifica por que você sofre, por que eu sofro. Por conta disso tudo. Por conta dessas dores que ainda graçam, dessas lágrimas, enquanto elas não forem secadas, todas elas, e essas necessidades todas sanadas, nós não seremos felizes como nós gostaríamos de ser. Porque a felicidade na Terra é relativa. Aqui é um mundo de provas e expiações. É onde os espíritos vêm, reencarnam, para poder resolver as suas problemáticas e também aprender, crescer, evoluir, melhorar. Mas nós precisamos parar com essa visão que nós temos de reclamar de tudo, de chorar por tudo, de nos acharmos vítimas, de achar que as coisas não estão boas para nós. É porque o nosso olhar está onde ainda? Voltado para o nosso umbigo. O sofrimento vai continuar na humanidade. Porque ele está onde? Dentro da nossa consciência. Ele se estrutura onde, a Joana fala? Nos painéis da consciência. Então precisamos ampliar essa visão de humanidade, para que a gente possa ser feliz. Quando a gente começar a amar verdadeiramente, 99% dos nossos problemas irreais que nós vivenciamos, porque menos de 1% são verdadeiros, o resto é tudo interpretação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Nós sofremos por conta de coisas que os outros nos fizeram. Uma pessoa faz uma coisa contra a gente e nós passamos 20, 30 anos ressentidos com aquela pessoa. 20 anos depois a pessoa pergunta alguma coisa, a gente fala do mesmo problema lá atrás, como se ele estivesse acontecendo agora. Um problema que não existe. Só existe onde? No nosso orgulho. Está dentro do nosso orgulho. Ele não existe. O mal que fazem para a gente é um problema que não existe. Não existe. O que existe é o mal que a gente faz. Esse existe. Porque esse fica gravado onde? Nos painéis da consciência. O que os outros fazem, não. Que
me importa o que fizeram contra mim? É problema de quem fez, não é problema meu. Ah, falaram tanta coisa de você, é problema de quem falou, não é problema meu. Isso que ele fez ficou gravado onde? Na consciência dele, nos painéis da consciência dele, não no meu. Agora, o que eu fizer, isso sim, eu tenho que ficar preocupado com o que eu faço, com o que eu falo, não com o que os outros fazem. Porque isso é um grande engano, um supremo engano nosso. O que importa? O que falaram, o que deixaram de falar, o que fizeram. Ah, eu fiz uma comida tão gostosa, ninguém gostou. Todo mundo criticou, falou mal. E daí? Dá uma avaliadinha se realmente não tem alguma coisa errada, se não fez alguma coisa que não devia. De repente, porque nós somos muito orgulhosos, a gente tacou sal, né? E os outros é obrigado a comer e não falar nada. Tem que falar ainda que tá gostoso, né? Tá salgado feito um trem. Dá uma olhadinha se não botou sal demais mesmo. E se botou o sal certo, esquece. Eu fiz o que eu pus, fiz com amor, fiz tudo. Tá bom. Pra mim tá bom. Os outros não tá bom. Tá, paciência. Mas a gente tem essa dificuldade, né? Muito própria do nosso orgulho. Nós irradiamos esses pensamentos e esses sentimentos em torno de nós. E vivemos nessa atmosfera, respirando essa atmosfera cotidianamente. Os homens da humanidade bons, os homens felizes, eles eram bons por quê? Porque eles irradiavam uma atmosfera boa e viviam dentro dela. Já falei uma vez, repito, milhares de vezes vou repetir isso. O céu não se vai depois que morre. Nós temos que ir para o céu em vida. Não tem jeito de ir para o céu depois que morrer. Nós temos que ir para o céu agora. O que é o céu? Ir para um ambiente dentro da alma, um ambiente bom, um ambiente de alegria, um ambiente de otimismo, um ambiente de alto conforto. Esse é o céu. O reino de Deus está dentro de vós, falou Jesus. Não sei por que todo mundo fala que nós vamos ganhar o céu depois que morre, não sei onde. Então, não escutam o que Jesus falou. Jesus não falou que o reino do céu está dentro de nós? Por que a gente espera para poder ir para um lugar? Ah, quando eu morrer eu vou descansar. Não vai descansar porque vai correr de peludo até onde dá lá do outro lado. E vai pular daqui, vai correr de lá, e bicho correndo atrás, e o outro querendo pegar, e grita, o outro morde, o outro escapa. Não vai dar para descansar não. Né? E o outro que desencarna feliz, porque fez tudo que pôde, agiu com a consciência, com amor, desencarna numa atmosfera e fala assim, o que tem para fazer aqui? Chega do outro lado, está tão bem, tão disposto que quer trabalho. Aí vai lá nos postos de socorro das colônias e fala, tem jeito de eu trabalhar aqui? Tem, meu filho, tem muito trabalho, vem cá, vamos trabalhar. Não vai descansar. Os iludidos vão descansar, acho que vão descansar, esses vão correr dos peludos. Porque ele também é um peludo, né? Ele vai correr do peludo, dos peludos, os iludidos. Os conscientes não vão descansar coisa nenhuma, desencarna feliz da vida e já quer trabalho. Já desperta lá na colônia, o que tem para fazer mesmo? Onde é que tem uma cozinha aqui para eu limpar? Onde que tem um negócio aqui que eu posso trabalhar? Né? É assim que funciona. Então, ou a gente vai para o céu enquanto está encarnado, ou depois de desencarnado não vai para o céu coisa nenhuma. Porque o céu não está lá do outro lado. Porque os espíritos venerandos não estão no céu, eles estão no inferno, nas regiões sofredoras, aqui no meio de nós, que é a parte mais sutil do umbral. Nós estamos dentro do umbral, nós vivemos dentro das regiões umbralinas. O homem, as regiões da Terra são regiões, se nós pudéssemos chamar espiritualmente falando, de insalubres. Elas são regiões com fluidos pestilenciais, pardacentos. Os espíritos têm dificuldade de vir para cá. E nós respiramos isso todo dia. Está aqui, nós estamos aqui. E eles vêm para cá. Eles não ficam lá no bem-estar, né? Agora eu vou curtir a minha angelitude. Que curtir a angelitude? Nada. Eu quero ajudar meus irmãos. Onde eles estão? Cadê? Onde tem sofrimento? Quero ir lá. E vem ajudar a gente, vai nos postos de socorro das regiões de sofrimento e vai trabalhar. É isso que os espíritos bondosos fazem. Aqueles que adquiriram bondade, que emitiram luz em torno de si mesmo e tiveram pensamentos positivos, tiveram sentimentos positivos, que não ficaram procurando resposta por causa disso, porque daquilo. E na verdade todas essas respostas estão onde? Dentro de nós. O sofrimento se estrutura na consciência de cada um. E é essa consciência que nós precisamos ampliar, positivamente falando. O amor é o sentimento que dimana de Deus e o vincula à sua criatura. O amor vem de Deus, né? E vincula a sua criatura. Por quê? Porque Deus é amor. Jesus falou, Deus é amor.
Quando amamos, nos aproximar, eu nunca sei lá, acho que eu não acredito muito em Deus, não, eu não sinto nada. Né? Tem gente que fala assim, eu não sinto nem um arrepio. Primeiro que não tem que sentir arrepio nenhum. Mas tá bom, se quer sentir um arrepio, o que você está fazendo para isso? O que eu estou fazendo para me aproximar da divindade? Deus está onde? Dentro de mim. Mas se eu quero viver para fora, eu vou achar Deus onde? Aí eu vou lá, ajoelho num templo qualquer da humanidade, sem problema nenhum, posso fazer isso. Eu vou orar aí, vou orar para lá, mas esqueço de fazer a viagem para dentro, que é onde está Deus. Onde que está Deus? Dentro de mim mesmo. Esqueço de olhar para mim. Quem sou eu? O que eu estou fazendo da minha vida? Como estão os meus sentimentos? Eu sou uma pessoa otimista ou sou uma pessoa pessimista? Eu sou uma pessoa que vejo a vida com positivismo ou sou uma pessoa que critico tudo? Tudo que eu vejo pela frente tem um defeito. Tem gente que tudo que enxerga tem um defeito. Mas ele não olha para si mesmo para verificar que ele só enxerga defeito porque é um poço de defeitos. Quando eu só enxergo mal em tudo, é porque eu não estou bem, eu estou mal, eu preciso corrigir essa ótica. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que ver o bem em toda parte seria uma estupidez, é óbvio. Mas existe uma diferença por bem grande para a gente não esquecer isso. Enroscou aqui. Em ter senso crítico e ser crítico. Uma grande diferença. Quem tem senso crítico é aquele que tem um olhar de avaliação, de análise, que sabe identificar o que está certo e o que está errado. O crítico é aquele que critica tudo. Tudo que ele vê, ele critica. Tudo que ele vê, não está bom. Tudo que ele vê, não está certo. Isso é ser crítico. Agora, quem é o homem que tem senso crítico? É aquele que tem bom senso. É aquele que sabe enxergar o mal, mas não valoriza o mal. Procura de toda maneira e de toda forma, onde ele estiver, onde ele verifica que as coisas não estão bem. O que é que eu posso fazer para ajudar a melhorar isso que eu estou enxergando que não está certo? O que é que eu posso fazer? Porque senão, o crítico vive numa atmosfera crítica para si mesmo. Não tem aquelas... os ânimos entre um tal país e o outro país estão críticos, ou seja, estão exaltados. Pode sair uma guerra a qualquer momento. Conosco é a mesma coisa. O crítico vive num clima crítico. Uma guerra interior pode acontecer a qualquer momento. Ou seja, a pessoa pode adoecer. Ela pode ser vitimada por uma obsessão gravíssima. A pessoa pode ser vitimada por uma obsessão grave, porque ela está numa sintonia infeliz, negativa. O que disse Maria Dolores a respeito disso? Ela diz assim, usando isso ela falou do perdão, mas nós podemos transferir isso para tudo. Ela disse, uma pessoa me perguntou, como é que eu sei se eu estou perdoando meu semelhante? Ela disse, quando você for às lágrimas de piedade daquele que te feriu e não de raiva dele. Isso é difícil. Imagina? Quando você sabe que você perdoou o teu semelhante? Quando você for às lágrimas de piedade daquele que te feriu e não de raiva dele, não de ressentimento. Então, jogando isso para todas as coisas, ou seja, onde eu enxergar que não tem coisas boas, o que os meus bons sentimentos podem fazer por isso? Se eu não puder fazer nada, eu posso orar. A minha prece pode ser de grande valia para os espíritos orientadores, os benfeitores, alcançarem aquela alma que está em delito ou fazendo coisas que não deve, para sensibilizar o coração dela e ela poder tomar bons procedimentos. Uma prece pode resgatar uma alma de uma região infeliz. Porque quando nós oramos por aqueles que partiram, se eles não estiverem em condição boa, ele pode ser despertado daquele transe onde ele está. E naquele refrigério, ele elevar o pensamento a Deus e pedir, Senhor, me ajuda. Quando ele faz isso, o Criador estende a mão a ele e o retira daquela região de dor, dando-lhe a oportunidade de recomeçar, como dá a qualquer um de nós. Aquela pessoa que eu estou criticando tem direito de recomeçar. Santo quanto Deus me deu o direito também de recomeçar. O homem mais vil, mais abjeto, segundo o Evangelho, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem mais vil, mais abjeto tem afeição por alguém ou por um objeto qualquer. Então ele tem sentimentos. É só que esses sentimentos estão o quê? Adormecidos, obliterados, obscurecidos pelas imperfeições, pelas coisas que ele está vivenciando.
que ninguém é de todo mal. A pessoa está vivenciando a maldade, mas ela tem sentimentos adormecidos que podem ser despertados. Então a nossa prece pode ajudar. Se puder fazer alguma coisa diretamente, nós vamos fazer. Se não puder, o máximo, o mínimo que nós podemos fazer por respeito àquela pessoa que está fazendo aquela coisa negativa é o silêncio. O silêncio e uma prece. Então é importante que a gente avalie essa postura nossa, né? Nas suas manifestações iniciais, o amor confunde-se com os desejos, as paixões, e é fisiológico. Egoísta, imprevisível, apaixonado. Agora, à medida que a consciência se desenvolve, sem que abandone as necessidades, torna-se psicológico, ou seja, do queixo para cima, na mente, onde surgem os idealismos, diminui a posse. Nós superamos os limites egoístas e aumentamos o nosso altruísmo e a nossa necessidade humanitarista, ou seja, de ajudar a humanidade. No começo, a gente tem, como no nível evolutivo que nós temos ainda no campo da posse. É a minha esposa, o meu marido, meu filho, minha família, meu carro, tudo nosso. Na verdade, nada é nosso, né? Se eu desencarnar agora, nem essa roupa que eu estou usando vou levar comigo. Nada. Então o que é meu? Não é nada, mas a gente tem a posse. A gente já está vivendo o melhor momento que nós podíamos viver na nossa vida. Mas a gente acha que não, que o melhor momento que eu preciso viver na minha vida ainda está por vir. Já vi muita gente dizer assim, as coisas boas na minha vida ainda estão por vir, elas vão acontecer. É o que a gente esquece, que esse é o melhor momento que eu tenho na minha vida. Jesus disse, só tendes o dia de hoje. Ninguém pode garantir amanhã. Só tendes o dia de hoje, falou Cristo. Não vos inquieteis. O que a gente mais faz é inquietar. Mas a gente faz inquietar. Nós já estamos no melhor momento. E dizem os Espíritos amigos que a gente não tem que procurar ser o melhor, mas procurar fazer o melhor. Aí sim, tudo que eu estiver fazendo, fazer o melhor. E respeitar, inclusive, as dificuldades que nós estamos passando, porque elas são regeneradoras, elas têm uma função. Elas têm uma função de nos ajudar. O amanhã pertence a Deus, realmente. Nós não sabemos as nossas programações, só o Criador sabe. Nem os Espíritos sabem o que vamos acontecer amanhã, a não ser que eles sejam informados para isso, para nos ajudar. Mas eles não sabem o que é que vai acontecer amanhã conosco. Quando o Espírito inferior, comunicando por um médium desavisado, falar para você que você vai desencarnar em 15 dias, você dá a risada dele. Só Deus sabe isso. E os únicos que sabem são os Espíritos venerandos. Esses não falam. E se também sabem porque foi permitido ter essa informação. Mas eles não falam. Por quê? Porque nós precisamos viver a nossa vida de maneira natural, sem sermos pressionados por qualquer circunstância que seja. E alguém que soubesse que ia desencarnar daqui a algum tempo, imagina como ficaria a vida da pessoa? Mais um dia não, menos, né? Menos um dia, menos outro. Ai meu Deus, está chegando a hora. E agora? Nós não íamos conseguir viver, né? Então, só Deus tem o controle da vida e da morte. Está na nossa programação, nós fizemos e nós sabemos também, só que a gente não se lembra. A gente programou lá em cima ou lá embaixo, né? Programamos lá em cima ou lá embaixo. Não sei onde a gente estava, né? Quando a gente programou é mais lá embaixo do que lá em cima, né? A gente programou, nós vamos ter, a nossa vida vai ser de tal forma, mais ou menos ali por volta de tal tempo eu vou partir e tal, dessa maneira, tá? Mais ou menos programado. E as coisas podem ter um ajeite ali, de acordo com o que a lei divina ache. De acordo com o merecimento e a necessidade, né? Mas a gente não se lembra, graças a Deus, né? Graças a Deus que não se lembra. A coisa é fogo. Uma atitude mental afável, amorosa, é a melhor receita para o sofrimento.
porquanto reharmoniza a energia espiritual que vitaliza o corpo e desconecta as engrenagens das doenças que nelas instalam-se como efeito dos distúrbios da consciência de culpa, defluente dos atos pretéritos. Ou seja, eu me vinculei à culpa, e junto com a culpa vem tudo que não é bom, tudo que é ruim. Eu posso instalar doenças no meu corpo de muitas ordens por conta da culpa. A culpa não ajuda. Se a gente se enganou, a melhor atitude é reconhecer o erro. O que eu fiz não está certo. Só isso. Não começar a chorar para chamar a atenção dos outros e ter a piedade de todo mundo. Tá vendo? Eu não presto, eu não valho nada, eu sou uma porcaria. Todo mundo sabe disso e Deus também sabe. Mas não é isso que Ele quer saber. Quer saber o seguinte: o que você pretende fazer para melhorar? O que eu pretendo fazer para melhorar, para não fazer mais aquilo? Então, reconheço devidamente o meu engano e digo a mim mesmo: vou procurar não me enganar mais. Vou procurar não errar mais. Por que procurar? Porque nós não temos certeza nem se a gente vai conseguir cumprir isso. Porque nós somos tão imperfeitos e o nosso interior, o nosso inconsciente tem tantos disfarces que a gente pode ser pego no contrapé e a gente mesmo trair os próprios planos que a gente fez. Só um ser que aprendeu a amar devidamente consegue imunizar-se contra o mal que provém de si mesmo, não é dos outros não. Jesus falou, vigiai e orai para não cair em tentação. Ele não estava falando da tentação que vem de fora, estava falando que a tentação que vem de dentro. A gente não pode prever nada. Eu não posso prever que até o meu projeto que eu fiz de melhoria vai dar certo. Mas eu posso me firmar nele. Eu me comprometo, Senhor, a procurar não errar mais. Me enganei sim. Se for possível reparar, repare. Se por acaso aconteceu alguma coisa com alguém e a pessoa não te perdoa de jeito nenhum, peça perdão, peça desculpa. Se ela não aceitar, é um problema dela. Você resolveu a sua parte em relação a ela. O problema é dela agora. Porque ninguém tem o direito, está no Evangelho segundo o Espiritismo, de opor obstáculo à reconciliação, porque ninguém é perfeito. Não sendo perfeito, quando alguém chega pra gente e fala, por favor, me perdoe, eu errei com você. Nós não temos o direito de não perdoar, de opor obstáculo à reconciliação. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. E não sendo perfeitos, nós não temos o direito de não nos reconciliar com o semelhante. O problema é por sermos muito críticos, temos depois dificuldades em lidar com isso. Né? Acha que como é que eu vou fazer para me rebaixar, para pedir perdão para o fulano? Porque está acostumado a falar de todo mundo, a criticar todo mundo. Então tem dificuldade. Nós temos que repensar essa nossa postura. Lembrar que nós não somos perfeitos. Né? Não somos perfeitos. Se a gente se enganou, me desculpa, me perdoe. Se a pessoa não aceitar, é um problema dela. É um problema dela, não é um problema seu. Mas se foi sincero, se foi honesto o seu pedido de perdão, o seu pedido de o seu reconhecimento, tá bom. Agora, a culpa não adianta. O que a gente quer? Faz o mal, verifica que aquilo teve uma repercussão muito grande, pública, a gente se esconde na posição de vítima, falando, tá vendo? Ó, eu não valho nada, eu sou uma porcaria, eu não presto, e fica ali chorando, na esperança de que o ofendido venha lá dizer a ele, tá bom, meu filhinho, não foi nada, viu? Tá bom, não, eu não tô nem magoado, tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo, viu? A gente quer isso, que o outro ainda, né? Quanta gente ofende os outros, fere, magoa, faz coisas com os outros, e ainda quer que o ofendido venha até ele, para dizer que não tem importância, que está tudo bem. Quando a gente magoa, quando a gente fere, a gente não tem ideia do que a gente fez com o coração dos outros. Mas aí vem a chantagem emocional, só que não funciona. Pode funcionar ali, você sensibiliza a outra pessoa e ela vem. Mas isso não te torna melhor e não libera o sofrimento que é decorrente do mal que você fez. Ou do mal que eu fiz. Não libera. O fato do outro vir, não tem importância, viu? Não tem importância, abraça, tá bom, olha, eu nem fiquei magoado, fica tranquilo. Não fica tranquilo coisa nenhuma. Porque esse processo de chantagem emocional que a gente fez não libera-nos dos efeitos que ficaram registrados na consciência e no campo emocional. Com o tempo, o espírito começa a manifestar distúrbios emocionais graves, gravíssimos, adoece, fica enfermo, porque
não se liberou com a chantagem que fez. Não se liberou. Não adianta. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Só a verdade liberta. A simulação, a chantagem, essas coisas, não libera a gente de nada. De coisa nenhuma. Portanto, os chantagistas de plantão têm que tomar cuidado. Porque isso não funciona. Pode funcionar para o outro, né? Mas não funciona para mim mesmo. E aí? Como é que eu faço? É para pensar, né? Para a gente pensar. Então, uma atitude afável, né? Mentalmente afável, amorosa, é a melhor receita que tem. Então, tudo começa no pensamento. Se eu olho para a vida, tá bom, tem dificuldade sim. Estou vendo que realmente as coisas não estão fáceis. Mas eu confio em Deus. Vou confiar que com o meu trabalho e a ajuda divina as coisas vão mudar. Tenho certeza que vão mudar. Essa confiança em Deus e o meu trabalho simultaneamente, empenhado, com todo carinho, com todo respeito, vai me auxiliar a encontrar a solução para o meu problema. O Emmanuel fala numa obra, o barulho da revolta atrapalha o socorro que está a caminho. O revoltado é alguém que está na contramão ou numa rodovia diferente daquela para onde vem vindo o socorro. Vem vindo um caminhão cheio de provisões na direção dele, mas ele está revoltado tanto que não vou por aqui. Ah é? A vida está mandando ir por aqui? Eu vou é para cá. E pega o caminhãozinho dele e vai para o outro lado. Vai morrer de fome no caminho, porque a provisão vinha vindo daqui. O barulho da revolta atrapalha o socorro que está a caminho. Ah, mas faz tanto tempo, as coisas não mudam. Pois é. Só que o que eu estou experimentando agora por alguns anos, que passam rápido demais, pode ser a consequência e o resultado e o resgate de anos, de séculos de enganos nos enganos meus do passado, na mesma atitude, séculos repetindo os mesmos enganos. E agora em 2, 3, 4, 5 anos, né, as coisas vão ficar bem, vão deixar para trás. Então a Joana fala aqui, né, uma atitude mental afável, amorosa, confiante, e o trabalho empenhado no bem para os outros e também para o bem proceder em relação à minha própria vida, faz com que eu me libere nessa caminhada. Eu consiga abrir caminhos novos nessa trajetória que eu vou seguindo. Senão, a consciência continua registrando. E o sofrimento, ele se instala onde? Nos painéis da consciência. Então não tem por onde escapar. Aí a gente fica contra Deus, blasfema. O Criador não vai... Deus não tem dó da gente, sabia? Deus não tem dó de nós. Ah, eu vou despertar a dó de Deus. Deus não tem dó. Deus tem uma coisa muito melhor que dó. Amor. Deus nos ama. E assim como o pai e a mãe, que muitas vezes tem que pegar o filho e chora junto para dar-lhe uma injeção dolorida, para curar ele, Deus permite que a vida nos dê uma injeção dolorida. Porque é o remédio que vai nos curar. Se você não der aquela injeção no teu filho, ele vai morrer. Você vai ver ele arder em febre até morrer. Você vai ver ele se consumir pela infecção, por aquela doença, até desencarnar. E o que você prefere? Chorar junto com ele, mas dar o remédio. Eu vou chorar com você, mas você vai tomar o remedinho. Aí deita ele lá, né? Segura ele. E ele, não papai, não mamãe, chora. E vai tomar a injeçãozinha. Vai doer pra caramba. Mas só porque você é pai e você o ama, você está permitindo que ele tome injeção dolorida. Porque se você não fosse pai, não o amasse, você deixaria ele lá. Ah, tá bom, não quer tomar injeção, problema seu. Mas não é isso que Deus faz. Então a gente entende as dificuldades da vida como injeções doloridas. Fazer uma cirurgia. É exatamente, uma cirurgia, né? Às vezes eu tenho uma amiga que com 1 mês, 2 meses de vida, a filhinha dela teve que fazer uma cirurgia cardíaca. Já pensou um bebezinho você entregar para um cirurgião para fazer uma cirurgia? Isso, o que cortar nela vai cortar na mãe também, no pai. Quantos centímetros a lâmina entrar, vai entrar também no pai e na mãe. É a mesma dor, a mesma dificuldade. Mas a mãe entrega e o pai entrega confiante o filho à cirurgia. Por quê? Porque vai curá-lo.
É a única forma de curá-lo. É o único jeito de curá-lo. Então Deus, por quê? Porque Ele ama. Se não amasse, deixa assim mesmo. Daí alguns meses morria, né? Porque tem que fazer a cirurgia, não tem outro jeito. Nós temos provas na nossa existência que não tem alternativa. Tem que ser aquela ali. Tá bom, se Deus tirar agora, tem que dar depois. Não tem jeito de resolver. É esse o momento, é agora, precisa. Não tem alternativa. Então, essa é uma lei chamada lei de amor. Não é uma lei de conveniência. A lei divina não é uma lei de conveniência para conosco. É uma lei de amor. E a lei de amor é uma lei que liberta, que libera, que dissolve as negatividades. Mas não do jeito que a gente quer. Do jeito que precisa ser. Com a nossa compreensão ou não. É uma lei que funciona a nosso benefício. A lei divina funciona a nosso benefício. Ajudando-nos, né? A energia gerada por uma consciência em paz favorece o desdobramento do sentimento do amor profundo, que é responsável pela liberação do sofrimento. Quando a gente atinge a paz, por viver dessa maneira como nós colocamos agora, a gente libera a consciência do quê? Do sofrimento. Porque quando aprendemos a lição, o sofrimento deixa de ter significado. E ele vai embora. Ele desaparece. A maioria das doenças que nós experimentamos não precisaríamos experimentar, principalmente aquelas de longo curso. Quando nenhum mecanismo funcionou, quando nada funcionou, quando nós não conseguimos amar de jeito nenhum, então a consciência faz o quê? Ela expurga aquele mal que a está acicatando através de uma enfermidade. E o corpo, então, é o mata-borrão, que absorve da alma as suas negatividades, como uma forma de tentar reharmonizar-se, de tentar iluminar-se, liberando-se daquele sofrimento, né? Então o corpo passa a ser um mata-borrão. Agora, quando mudamos profundamente, o sofrimento deixa de ter sentido. Deixa de ter sentido. E ele passa a ser, então, muitas vezes... Agora, mas pessoas boas sofriam e tinham doenças. Pois é, o Chico tinha problema. O Chico tinha um problema no olho. Ele tomava, lá, acho que mais de 10, 15 comprimidos todo dia. Mas viveu 92 anos. 92 anos. Provavelmente, esse sofrimento foi pedido pelo Espírito. Olha, eu preciso de alguns desconfortos para não me esquecer da minha missão. Mas para esses espíritos, isso é o capítulo seguinte, é o outro capítulo que nós vamos trabalhar, que é o exame do sofrimento. Esse sofrimento tem para aquele espírito um caráter bem diferente do que o sofrimento tem para nós, que não tomamos consciência ainda da vida. Então, ou seja, para nós o sofrimento ele tem um caráter bastante punitivo, né? Bastante contraria as nossas expectativas. Para esses espíritos que são almas grandes, o sofrimento tem outra conotação, que não é a mesma coisa que é para nós. Desse modo, diante dos karmas extremos, o amor é o recurso exato para trabalhar a lei de compensação ou de causa e efeito, alterando-a para melhor ou dando-lhe o sentido de felicidade. Né? A gente precisa então buscar essa renovação da consciência através de uma postura amorosa. A postura amorosa desperta na consciência os recursos enobrecedores, iluminativos, enquanto que os pesares que nós nutrimos em nosso coração, eles significam para nós muitas vezes acicates escolhidos e não indicados pelo Criador para nós. Quando olhamos a humanidade, verificamos uma grande família, muitos irmãos com grandes deficiências. E temos que povoar o coração com a esperança, para irradiarmos para toda parte a bondade divina através desta confiança que devemos ter em Deus. Já é possível ouvir os clarins da nova era anunciando a chegada das mentes venerandas para reformar o planeta. Mas nós estamos aqui em aprendizado,
e necessitamos crescer. Esta terra, com todos os seus requisitos, oferece-nos grandes oportunidades para revisão. Quando um aluno não concorda com a nota que o professor o atribuiu, ele pede a revisão de prova para verificar se o professor se enganou. Nós também achamos sempre que Deus enganou-se, que não merecemos a vida que temos. Mas ao fazermos a revisão das provas, quando chegamos na vida espiritual, verificamos que Deus utilizou-se de profunda bondade, permitiu-nos a felicidade, apesar dos enganos e dos erros, oferecendo-nos as questões mais simples, as respostas mais objetivas e mais curtas, para que não tivéssemos que desempenhar ou despender grandes esforços para responder diante da necessidade de crescimento. Era só aceitarmos, adotarmos um posicionamento aqui e outro acolá, respeitando alguém que tem dificuldade conosco, convivendo com um familiar complicado, acomodando-nos à condição emocional que nos é própria, entendendo que as carências que povoam o nosso coração são produções da nossa inconformação, muitas vezes dos desmandos, do desrespeito à afetividade alheia no ontem, pois o pretérito é presente, porque está dentro de nós. Amemos para que o amor possa nos redimir. Há muitas oportunidades de servir. Este é um tempo onde temos muitas condições, mas se não aproveitarmos as lições, Deus nos convidará a rever. Que Ele nos abençoe, nos propicie, neste como em todos os momentos de nossa vida, a paz que nós necessitamos para prosseguir. Assim seja.